Sou um dos 10, Senhor, que voltei para agradecer. A palavra de hoje fala sobre gratidão, sobre ser grato, sobre voltar para agradecer aquele que te ajudou, que socorreu, que te deu a mão quando você mais precisava. E esta palavra que nós vamos ouvir agora, que o Espírito Santo está nos dando, está em Lucas 17, versos 11 a 19. A cura de 10 leprosos, que conta a história que Jesus curou 10 leprosos, fez o milagre acontecer. Naquela época, a lepra não tinha cura, não tinha medicação que tratasse essa doença tão terrível, que comia a carne do ser humano. Quando a pessoa pegava essa doença, tinha que se afastar da família, das pessoas que amavam, da população, da cidade, e tinham que ficar à distância, longe, para que não contaminassem com essa doença, a lepra, as outras pessoas. E muitos morriam definhados, abandonados lá, porque as pessoas tinham medo de pegar a lepra, essa doença tão terrível. Hoje, nos tempos que nós vivemos, a lepra, a hanseníase, ela tem tratamento. Quando se descoberto, cedo, vai ao médico, o médico verifica, olha, vê se realmente é essa doença e começa a fase do tratamento com a medicação. E os cuidados, o paciente em casa tem que usar a medicação e ter os cuidados de separar os mantimentos, o utensílio que usa, tudo é separado. Mas não afasta essa pessoa da família, da sociedade, porque hoje em dia tem tratamento. Mas naquela época era complicado. Quem pegava essa doença, a lepra, tinha que se afastar de todos. E tinha que viver sozinhos, afastado em um lugar fora da cidade. Vamos agora ver aqui a palavra. Cura de 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou, glorificando a Deus em alta voz. E caiu-se aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhes graça, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui conta que Jesus curou 10 leprosos.
Aqui fala que Jesus, entrando em uma aldeia, foram ao encontro de Jesus 10 homens com lepra. E pediram: Mestre, tem misericórdia de mim. Falaram assim com Jesus. Jesus os enviou aos sacerdotes e lá eles foram curados. Mas só um dos 10 voltou para agradecer a Jesus pelo milagre acontecido. E Jesus perguntou: não eram 10 leprosos? Por que só voltou um? E Jesus falou: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A fé deste um que retornou agradecido o salvou. Salvou de todos os pecados, daquela doença. Ele estava salvo. Salvo dos pecados, salvo para ir de encontro a Deus. Ele não estava mais naquele mundo ali. Um mundo que adorava muitos outros deuses. Ele, com certeza, por ele ter salvo ali, sido salvo, acontecido o milagre da lepra, de ser curado da hanseníase, que era a lepra, ele com certeza passou a adorar a Deus. E isso, a fé dele em Deus, ele crê em Deus, ele creu em Deus, e essa fé dele o curou. E os outros foram curados e não voltaram para agradecer, ingratos. Quantos são ingratos? Deus dá a vida, todos os santos dias, Deus devolve a vida e o fôlego àquele, a você, que se você está vendo esse vídeo agora, é porque Deus te devolveu a vida ao acordar. Quantos não acordam ao amanhecer do dia? Deus dá o fôlego, Deus dá a visão, Deus dá a audição, Deus dá os movimentos, permite que ande. Quantos aí não conseguem enxergar, são cegos, deficientes visuais, auditivos, não conseguem falar. Gostariam de falar igual você, enxergar e ouvir. Quantos gostariam de andar, estão em cima de uma cadeira de roda? Quantos gostariam de ter os 2 braços e as 2 pernas para andar em qualquer lugar sem depender de outras pessoas? Estão em cima de uma cama, muitas vezes doentes. Quantos, enquanto você reclama que está com a dor aqui, está com a dor ali, murmurando, reclamando de Deus, quantos você está sentindo a dor, mas você está vivo, está tomando os remédios, está se tratando, não é uma doença perigosa, nem que vai dar cabo da tua vida, como um câncer. Quantos estão com câncer nos hospitais ou dentro de casa, sendo tratados, mas a única esperança que eles têm é a fé de que Deus faça um milagre. E muitas vezes abandonados só pelos amigos, pela família. Quantos reclamam que não tem o que comer, mas tem um ovo, tem uma mistura? Não, tem um feijão, tem um arroz, tem uma farinha. E muitos não têm nem isso. Muitos reclamam que tem que levantar para ir trabalhar, muitos estão desempregados. Seja grato, agradeça a Deus por tudo que Deus lhes dá, pela provisão que Deus dá a você. E agradeça pelo que você já tem, pelo que recebeu, que Deus ainda vai te abençoar. Volte e agradeça a Deus. Seja um
como aquele que foi